todo louvor seja para ti, Senhor. Oh, Deus, estamos aqui reunidos em teu nome. Oh, meu Deus, para nos alegrar diante da tua presença, Pai, e receber o melhor do teu Espírito, Senhor. Oh, porque eu sei que o Consolador Divino estará conosco, Pai, durante, meu Deus, todo este culto, nos ensinando, nos chamando a atenção, Pai, para que nós se acertamos com o Senhor, Pai, e vivamos, meu Deus, a tua palavra, para não pecar contra ti. Pai amado, estamos aqui, Pai, trazendo diante do teu altar o nosso corpo em sacrifício vivo, com louvores diante da tua presença, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa comunhão, Pai. Fala conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós vamos ver um texto, alguns versículos da palavra de Deus que está lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 19, a partir do versículo 15. Antes disso, eu vou dar uma pequena explanação, que nós vamos falar da família de Ló, mais especialmente de um tema, irmão, que Deus fala para nós seguirmos a palavra de Deus e não olhar para trás. Jesus falou isso, que quando eu e você pegar no arado, não fica olhando para trás. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele ouve as nossas orações. E Ele está pronto para atender o nosso clamor. Ele falou na palavra dele que muitas são as aflições do justo. Muitas são, irmão. Você vai ter bastante aflição nessa terra. A nossa diferença para o ímpio é que o ímpio se acaba na aflição, irmão, e nós não. Essa é a única diferença. Mas nós vamos ter aflição. Mas só que Jesus fala também para nós. Tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é olhar para a palavra, olhar para Jesus. Que ele venceu o mundo. Essa é a diferença, irmão. Tudo que acontecer conosco, a gente tem que olhar para a palavra. Temos que olhar. Ah, mas estão me perseguindo. Mas Jesus não foi perseguido? Que ele é o nosso mestre. Se o mestre foi perseguido, nós vamos, o servo dele vai ser perseguido. E ele falou isso, irmão. Muitas vezes você é perseguido dentro de casa. Estava cometendo isso com a irmã. Perseguido pelos seus vizinhos, pelos colegas de trabalho. Jesus chegou ao ponto de dizer que profeta na sua terra ou na sua casa não tem honra. Não vai pensar que as pessoas vão te honrar. Você é luz. As pessoas ainda estão em trevas. Então nós temos que fazer o que Jesus mandou, orar por quem maltrata e quem maldiz. Então nós vamos para o texto. Então Ló, nós sabemos que é o sobrinho do Abraão, que chegou uma hora que o Ló, só porque acompanhava Abraão, enriqueceu também. Tinha servo e serva. E ele saiu sem nada de lá. Mas ele foi abençoado porque estava ao lado de uma bênção, irmão. Isso é o que tem que acontecer conosco, porque nós somos luz e sal da terra. Ele estava ao lado do Abraão, ele foi abençoado. Porque Deus abençoa os que abençoam ele. Os que abençoam os servos dele são abençoados. Mas chegou uma hora que houve aquela confusão, irmãos. E aprenda isso com o homem de Deus, que foi Abraão. Chegou aquela confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chegou para o sobrinho e disse: olha, Ló,
Seus pastores estão contendendo com o meu. Mas vamos resolver essa questão aqui? Vai para um lado, que eu irei para outro. Olha aí para onde você vai, para onde você for, eu vou para o outro lado. Para não haver contenda. E Ló olhou para as campinas, verdejantes, viu, e disse, não, eu vou para esse lado. Que o correto do Ló, o correto seria, não, tio, escolha o seu lado. Eu não vou escolher, porque eu vim com o senhor. O senhor foi quem me abençoou, eu não tinha nada. Mas o Ló resolveu, escolheu a parte melhor. Só que o Ló não tinha a bênção que tinha Abraão. Ele foi rico para lá? Foi, e ricou, mas ricou. Porque, segundo a Bíblia, ele também era temente a Deus. Ele chegou a ser juiz naquela terra, naqueles 2 distritos, Sodoma e Gomorra. Mas chegou uma hora que aquela cidade estava tão pecaminosa, né? Era adultério, era todo tipo de coisa impublicável, mas a Bíblia publica. Homem, né, se dando a homem, mulher se dando a mulher, e assim sucessivamente. E aquilo não cheirou bem para Deus. E Deus avisou para Ló, olha, para Abraão, diga a Ló que eu vou destruir aquela cidade que já cheira mal. Aí o Abraão chegou ao ponto de suplicar a Deus. Disse, mas Deus, você vai destruir aquela cidade? E se tiver 50 homens bons? Bom, Deus disse, se tiver 50 homens bons, eu não vou destruir. Na mesma hora, o Abraão refletiu, viu que não tinha 50. E foi baixando, até ver que não tinha ninguém justo. Justo. Nem o Ló, que Deus disse que avisasse para livrar ele, era justo, irmão. Porque já tinha cometido uma injustiça contra Abraão. Abraão foi quem trouxe ele nas costas. E ele escolheu o melhor para ele, né? Porque o melhor é onde Deus nos coloca, irmão. Então tenha certeza que os que te abençoarem serão abençoados por causa de você. Agora, os que te amaldiçoarem, eles serão amaldiçoados também. Portanto, não precisa você se levantar contra ele. Quando Jesus diz, orai por quem te maltrata e maldiz, é nesse sentido, você não jogar praga, entregar ele na mão de Deus. Senhor, julga. Por quê? Porque você é luz. E eles ainda estão em trevas. Eles ainda não têm a justiça de Deus sobre a vida deles. Nós somos luz e sal da terra. E o diabo não gosta disso. Então vai mandar os mensageiros. Ah, mas está dentro da igreja. Isso não significa nada. Jesus disse assim que nem todos os que estavam em Israel eram israelitas. Vigiai. Tem uma parábola que Jesus conta, né? E chega o ponto que os discípulos, mas nós plantamos trigo e está nascendo joio no meio do trigo. Aí ele disse, vai nascer. Querem que nós arrancamos? Não, você não vai arrancar. Porque se você arrancar o joio, vai arrancar também o trigo. Então nós não podemos mandar ninguém embora da igreja. A pessoa está na igreja e ela vai ser julgada pela palavra. Se ela não quiser seguir, é problema dela. Ela vai ser julgada por essa palavra. Então, nós vamos... Eu cheguei aqui
mencionei o texto. E o que é que ocorreu? Quando o Abraão meditou, que viu que não tinha um justo sequer, Deus mandou o anjo, olha, manda imediatamente avisar a Ló que eu já mandei 2 anjos para destruir a cidade. Esses anjos chegaram lá, o Ló foi avisado, esses anjos chegaram lá, e quando aqueles homens da cidade viram, tanto o velho como o jovem, aqueles anjos bonitos, né? Rapazes bonitos, formosos, eles se intentaram contra os anjos de Deus. Aí disseram assim, ó Ló, entrou 2 homens na sua casa, nós queremos ele aqui. Nós queremos usá-lo. Vocês sabem o que é usar, né? Fornicar contra os anjos. Aí, ó, de maneira nenhuma eu vou soltar esses homens que estão aqui. Eu tenho 2 filhas. Faça dela o que quiser. E jogou as filhas para aquele monte. Mas Deus não deixou fazer nada com eles. Eles queriam os homens, irmão. Olha o ponto que esse pessoal chegou. Aí os anjos falaram para Ló, olha, deixa eles conosco. Saia rápido dessa cidade que nós vamos destruir. A ordem é destruir, não deixar nada. E vocês vão sair e não olhar para trás. Aí começa aqui. Versículo 15, né? E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. De madrugada os anjos já chamaram ele, levanta. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Deus foi tão misericordioso com Ló por causa de Abraão, irmão. Não foi por causa do Ló, foi por causa do Abraão. Deus tinha dito a Abraão que era para ele sair sozinho daquele país onde ele morava. Né? Mas o Abraão saiu com Ló, saiu com os pais, saiu com um monte de gente. Isso foi trabalhoso para ele. Mas vamos voltar ao texto. O anjo pegou aquele povo pela mão e disse, olha, vamos voltar para o texto. E aconteceu que, tirando para fora, disse, escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Então era para ele sair, caminhando ou correndo, para aquele monte. E não olhar para trás. E o que é olhar para trás hoje, irmãos? E aconteceu isso com a mulher de Ló. Olhou para o que você tinha antes, o que você fez antes. Não fica olhando para trás, o que perdeu, o que deixou de perder. Olhe para frente. Deus tem muito mais para te dar. Deus vai resolver cada um dos nossos problemas, cada situação. A palavra de Deus garante que o sacrifício de Jesus não foi em vão. O anjo salvou aquela família e disse, não olhe para trás. Não olhe para trás. Escapa
por tua vida. Não olhes para trás e não pares em toda esta campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Se ele parasse, irmão, ia perecer. Se ele olhasse para trás, ia perecer. Qualquer um deles. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, para que não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para minha alma, para que minha alma viva. E disse: eis aqui tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar esta cidade que é falada. Então Deus preservou aquela cidadezinha lá perto de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque ele ia para lá. E findou no indo, irmão. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. E é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena para que a minha alma viva. E diz: eis aqui, tenho aceitado também este negócio, para não derribar a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Aquela cidadezinha foi chamada de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então já estava de madrugada, começando a amanhecer, quando Ló chegou lá. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então a mulher olhou para trás, não ouviu a palavra de Deus, que Deus mandou através do anjo. Quando viu aquelas duas cidades perecendo em fogo, começou a pensar na riqueza que ela deixou lá. O Ló era rico. O Ló tinha camelos. O Ló tinha gado. O Ló tinha cabras, tinha carneiros, tinha bens, tinha ouro. Não pôde levar nada, irmão. A mesma coisa somos nós. Dessa terra nós não levamos nada. E só, se nós olharmos para trás, nós vamos ser julgados pela palavra de Deus. Nós não podemos se pegar as coisas aqui, nem ficar olhando para o passado. Nós temos que viver o presente com Deus. Querendo obedecer a palavra, querendo a cada dia ouvir a sabedoria de Deus que Ele tem para conosco. E aplicar essa palavra dentro de nós. E aconteceu, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra e campina, e viu, eis que a fumaça na terra subia, como fumaça de uma fornalha. Isso aqui foi Abraão, quando ele olhou, já viu que a cidade estava sendo destruída. Mas a mulher de Ló olhou para trás, pensou no que tinha, nas servas, nos servos,
talvez no genro que não quis seguir ele. Morreu. Acabou. Acabou, irmão. Então não adianta você estar na casa de Deus e não ouvir a palavra, aplicar a palavra no seu coração, fazer o que Deus não manda você fazer. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Aí foi também o erro do Ló, porque o anjo não derrubou, o anjo autorizou, disse que Deus o viu, e ele ia preservar a cidade. O Ló não seria administrado lá. E ele foi para essa caverna. Caverna não é coisa de cristão, irmão. Deus repreendeu um profeta porque entrou numa caverna. E não repreendeu Ló. Por quê? Porque Ló era desobediente. Ló disse que ia para aquela cidade. E não foi. Entrou o temor. Só que aconteceu coisas piores. Lá naquela caverna, as filhas se sentiram só, sem ninguém. Viram que o pai estava velho, achavam que não ia ter descendência. E usaram o próprio pai. E aí começou a coisa ruim. Já estava ruim. Descendência maligna saiu de lado logo. A descendência de Abraão é poderosa. A descendência de Ló é maligna. É só vocês continuarem, porque isso não é tema para hoje. O tema de hoje é para você olhar para a palavra. Não olhe para trás. Um dia eu perguntei para o Senhor, assim, minha vida ficou pior. Quando eu aceitei Jesus, a coisa desandou. Eu comecei a perder emprego, comecei a perder meu recurso, comecei a me endividar. E quando eu me vi, estava completamente derrotado. E um dia eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Eu, quando era no mundo, eu vivia tão bem. Tinha bom salário, tinha amigos, tinha tudo. Não faltava nada. Tinha pessoas me oferecendo emprego. E agora, não tenho praticamente nada. Tem uma mulher que me desdenha. Tu não vai arranjar emprego? Tu vai ficar nessa vidinha? E eu estava correndo atrás de emprego. Mas nenhuma mulher fica satisfeita. Foi o que ocorreu também com a mulher de Ló. Ela olhou, de que nós vamos viver agora? Ló sem nada, com duas filhas. Então ela não olhou para a palavra de Deus. Não olhou que Deus estava livrando eles. E Jesus falou comigo. A mesma coisa que falou com o Paulo. Minha graça te basta. Mas por que Deus não podia me abençoar? Porque eu ainda mentia. Eu era uma mentira para Deus. Eu fazia o que não estava autorizado. Mandava minhas filhas atender o telefone e dizer que eu não estava em casa. Eu estando, minha filha, meu filho. E Deus um dia me puxou a orelha. Então, quando Deus puxa a nossa orelha, irmão, é para nós nos corrigirmos, porque Ele tem a bênção preparada para nós. Aí, quando eu deixei isso, Ele pôde me abençoar. Me deu um emprego imprevisível, que eu nunca tinha trabalhado. Eu conhecia alumínio, porque conhecia panela, mas não sabia que tinha vários tipos de alumínio.
Hoje eu sei, eu tenho experiência nisso. Mas eu não sabia de nada. E Deus me colocou numa fornalha ardente. Eu vivia no ar-condicionado gostoso. Deus me colocou, sabe aonde? Numa fundição de alumínio. Eu podia dizer, olha, eu caí demais, né? O salário, 1/3 do que eu ganhava antes. Mas eu lembrava daquela palavra, a minha graça, basta. E Deus foi começando. Aquelas dívidas que eu não podia nem contemplar, que era alta demais para mim. Era impagável. Deus foi dando condições, fui pagando. Ele me deu sabedoria, vai pagando da menor para maior. E eu fui pagando aquelas pequenas, fazendo acordo. Dívida de 30 e tantos mil, eu paguei com R$ 400. Claro que não era 30 e tantos mil. Era um saldo devedor de 1.000 e poucos reais, se transformou em 32 mil e pouco. Eu paguei com R$ 400. Tinha outra dívida lá que estava mais de 15 mil reais. E eu fui pagando uma coisinha. Teve outra dívida no Itaú que eu paguei com R$ 150, que era do cartão de crédito, e assim foi. Paguei tudo. Eu só devo agora as dívidas do cotidiano. Compro no cartão, mas chega no vencimento eu pago. Graças ao meu bom Deus. Como que eu quero, faço o que eu quero. Estou livre de dívida. Ninguém liga para me cobrar. Os bancos ligam para me oferecer cartão de crédito. O meu Zap está cheio, em vez de quantas pessoas oferecendo, eu abri conta. É assim. Estou no meu trabalho, já pedi até para sair. Mas orei antes, a última vez que eu pedi para sair. E Deus, se não for para mim sair agora, fale na boca do patrão. O patrão olhou para mim assim e disse, Ademir, você se acha velho? Eu, não, de maneira nenhuma, Paulo. E o trabalho é penoso para você? Não. Você tem chefe à noite? Tem patrão à noite? Eu digo, não, o patrão sou eu mesmo. Então, por que você não fica aí? Eu, tá bom, vou ficar por mais um tempo. Isso foi há 2 anos atrás. E Deus já me falou quando é que eu devo parar. Ele já me falou. Você vai parar em tantos anos. Então, eu estou esperando a direção dele. Tranquilo. Fica à noite lá, tem um companheiro. Tem noites que eu estou sozinho. Eu sei que eu estou com Deus. Né? Não estou mais naquela fornalha de fogo ardente. Dá para suportar o que eu estou fazendo. E meu salário hoje é quase aquele que eu tinha naquela. Às vezes é até mais, irmão. Olha que bênção. Já estou aposentado há 14 anos. 14? Não, minto, 12 anos. 12 anos que eu estou aposentado. Então, meus 2 salários dá mais do que daquela época. Está vendo como Deus faz? Quando você começa a obedecer. Tirei a mentira, não fiquei olhando para trás, reclamando do passado. Passado é passado, irmão. Passado é passado. O que você fez anteriormente, você fez, não vai fazer mais. Deus vai te suprir tudo que você precisa. Já passei noites traiçoeiras. O que é noite traiçoeira? É bonito, né? Na canção Noites Traiçoeiras. É bonito, mas o que é noite traiçoeira?
É as trevas que vêm sobre a sua vida, irmão, tentando lhe afogar. Isso é noite traiçoeira. As aflições deste mundo são noites traiçoeiras. Mas Deus está contigo para te livrar de todo mal, irmão. De todo mal. E se Ele quiser te levar? Ele vai te levar para a glória. Onde? Lê lá em Apocalipse como é o céu. Deus mostrou só o terceiro céu ao homem. E ele viu coisas, e mostrou coisas que ele disse, ó, né? Nem para você falar, pessoal. Por quê? Porque senão vai... É o que Deus tem preparado para nós, irmão. A salvação, Deus quer que nós vamos participar da mesa dele lá, irmão. É isso que nós buscamos. Não é qualquer coisa. Então, as coisas desse mundo não é nada para nós, irmão. Paulo falava vários idiomas, ele inteligente, foi separado para falar com reis, com rainha, com desembargadores da época, com aqueles doutores, mas ele falou que toda a sabedoria dele, ele reputava como nada. Então, nós não podemos estar olhando para trás. Nem trazer para nós coisas que não dizem respeito de nós. A Bíblia fala para não entrar em questões loucas deste mundo. Eu tenho que viver a palavra, irmão, olhando para a palavra, meditando na palavra. Quando vir o dia mau, eu saber combater esse dia mau. Porque poder e autoridade, eu e você já tem, Jesus nos deu. Quando essas noites traiçoeiras vir, você já tem a palavra de Deus. Você já tem o poder de Deus na sua vida. Você tem o nome de Jesus. Você fará coisas maiores do que Jesus fez. Mas quando? Quando você estiver firmado na palavra. É isso que Ele quer. Que eu seja luz e seja sal. Eu seja o tempero que vou salgar. Então não posso estar, igual as pessoas do mundo. Ah, mas está me praguejando. Pragueje? Não vai te atingir? Está me amaldiçoando. Amaldiçoe, não vai te atingir? A promessa de Abraão está conosco, irmão. Ele vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. E vai abençoar aqueles que te abençoam. Deus disse que se a pessoa der um copo d'água a um profeta, terá galardão de profeta. Se a pessoa fizer o bem a você, irmão, Deus vai fazer engrandecer aquela pessoa. Então procure viver a palavra. Não faça como a mulher de Ló, olhar para trás. Não faça como Ló, saiu do conselho de Deus, porque é destruição, irmão. Nós somos de Deus. Ainda hoje eu falei para uma moça que já veio aqui outro dia, com 40 demônios. Eu tinha dito, venha para a igreja. O que ela fez? Não veio. Hoje veio novamente. Todos aqueles malditos estavam lá. Ah, por que aconteceu? Por que aconteceu? Porque você não vigiou. E se você não vigiar, eles vão te destruir, que ele já falou que vão destruir. Eles estão destruindo já a sua vida. Você está perdendo muita coisa. Deus falou comigo. E o demônio também falou. E você vai perder a sua saúde agora. E depois eles vão te matar. Aquilo que eles prometeram para você é tudo mentira. E você caiu no engano. Você era uma mulher de Deus. Pena que ela não veio agora à tarde. Ficou de vir e não veio. Tomara que ela venha à noite. Você brinca, mas o demônio não brinca.
Jesus falou que o demônio está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, quem possa. Ele pode me tragar? Pode ter. Não, não pode, irmão. Ele vai tocar nisso, vai tocar naquilo, como tocou no Jó. Veja o que estado chegou o Jó. Chegou um estado que a pele dele caía, podre. Mas ele não, a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus. Não praguejou, levando praga da mulher. Abandona esse Deus. Esse Deus que tu prometeu. Não, tudo era de Deus. Ele falou, mulher, não, você é louca. Tudo era de Deus. Deus tomou. É dele, eu não levo nada. Ele compreendeu que o maior estava reservado para você. E Deus pôde operar, irmão. Trouxe a glória da segunda casa para o Jó. E vai trazer para você, como trouxe para mim a glória da segunda casa. Eu só tenho motivo todo dia para agradecer a Deus. Todo dia, todo dia. Hoje eu lembrei para minha esposa, igual hoje você está aniversariando. Foi no dia 25 de janeiro que ela foi operada de um câncer maligno, que estava lá no duodeno. Quando o médico abriu, encontrou outro caroço, mas já seco. É assim que Deus faz, irmão. Se ele quisesse levar, ele levava. Mas não. Usou o homem. Usou o homem. Ele vai usar a mão dos médicos. Deus opera como ele quer, irmão. Tudo é dele. Ele fala na palavra dele que a terra e a plenitude é dele. A terra e todos os moradores da terra é dele, desde um passarinho até nós. Tudo é de Deus. O diabo não tem nada aqui. O diabo faz alguma coisa aqui ainda porque recebeu a procuração de Adão.